E veio aí um dos temas que mais estavam me pedindo, aí eu tive que guardar mais ou menos aqui quase pro final, né? Porque de fato o que querem mesmo é o último episódio, que é na outra semana aí, já tá chegando, passou tão rápido, né? Outubro voou. Eu tô sentindo que outubro deu uma voadinha aí. Mas como muitos estavam pedindo, eu quero entregar nesse episódio, né? Porque, de uma certa forma, essa dimensão dos sonhos, né? Os sonhos em si é uma coisa muito incomum, acho que todo mundo, né? 99,9% assim, das pessoas que estão aqui nesse planeta Terra. Então, a forma que liga os sonhos, dá até um negocinho quando alguém fala assim, ah, eu não lembro do meu sonho. Na verdade, você não lembra, né, de fato, né? Não é que você não sonha. Eu acredito que todo mundo sonha. Porque até é comprovado cientificamente, né, que a pessoa ali durante a noite, ou durante a hora que tá não, mas o sono da noite mesmo, né, tem de 4 a 6 sonhos. Então a gente sempre sonha, só não lembra muito, né, geralmente lembra mais também o último sonho que teve. E assim vai seguindo, porque é complicado. Mentira, já tomei até de ficar falando isso, vício de linguagem. Aí eu solto do nada, quando eu tô querendo lembrar do que eu vou falar. Porque é só uma frase já formulada, que vai e sai, sabe? Sem nem eu ter o controle. Na verdade, controle eu tenho, porque eu seleciono ela pra poder ir. Mas, voltando pra parte dos sonhos, né? Que para mim é um assunto que de fato eu acho que foi o meu primeiro contato com esse outro mundo, né? Até das fases, assim, sonhos premonitórios, de uma certa forma, sonhos. Ai, vamos pra parte, assim, de cada tipo de sonho, umas coisas, como se fosse uma tag de cada sonho, eu vou explicando, e ao decorrer vai saindo alguns relatos, se eu já tive alguma coisa assim parecida, alguma coisa que chame bastante atenção, né? Porque vai ficar mais ou menos assim esse episódio de hoje. Na minha opinião, fica pau a pau ali, que eu preciso soltar isso antes de ir pros tipos de sonhos, que é desvendar os sonhos em si, né? Às vezes a gente tem uns sonhos tão loucos que fica assim, é complicado. Mas quando vem um outro contar um sonho, aí me vem. Bate aquelas coisas de tudo que eu já venho falando aqui nesses episódios, né? Às vezes é uma inspiração, uma. Ai, olha, não dá. Às vezes é uma intuição, uma coisinha assim que vem falando, enquanto você tá ouvindo ali o sonho, aí vai meio que tentando desvendar o sonho que a pessoa tá tendo, com a relação da vida que ela tá tendo agora, essas coisas todas. Eu amo, amo. E vira e mexe. Olha, por dia, não vou falar todo dia, mas durante a semana, assim, vira e mexe, um aparece, assim, querendo saber, né? Às vezes até pessoas mais velhas do que eu, né? Que eu, assim, ao decorrer da minha vida, eu tive como exemplo de tipo, de pedir uma ajuda, quase que assim, dessa mesma forma. Aí eu falo, nossa, que doido, agora eu tô meio que virando isso também pras pessoas, né? Desde sempre, mas pra minha idade ou pra menores é diferente do que pra uma pessoa mais velha do que eu, que eu julgo ter mais sabedoria. Não é que, ai, a pessoa tem mais sabedoria, não pode pedir ajuda ou alguma coisa assim, né? É trocas de experiências sempre. Mas bate o negócio, né? De, tipo, aquela pessoa ali é mais velha do que eu e, sei lá, ela não conseguiu desvendar isso. Será que eu vou? Às vezes até a gente se botando um pouquinho mais pra baixo, né? Não querendo entregar assim, ai, será que eu tenho esse valor mesmo? Não sei. Mas eu adoro. Então, se vocês tiverem um sonho, alguma coisa assim, doida que querem conversar, eu sempre deixo aqui, né? @Bieco, um B, 3S, 2Ks e um O no Instagram. Tô lá sempre respondendo todo mundo, né? Tá tendo conteúdo, tá tendo as coisinhas aí. Então vai lá, eu sempre só divulgo o Instagram, porque não dou conta, né? Nem do Instagram, quanto mais do restante. Não dá, é só o Instagram mesmo. Então vamos pros tipos, né? De sonhos, assim, que eu tentei listando, não sei se vai tá muito correto. Muitas coisas também devem ter ficado de fora, por isso que eu também passo pra vocês isso, né? O meu Instagram pra gente conversar mais, desenvolver mais. Quem sabe tem uns sonhos parte 2 até com sonhos de vocês, sei lá, ou trazendo significados de sonhos mais doidinhos. Porque eu vou trazer alguns sonhos hoje aqui, mas né, pra esse lado de desvendar o mistério, as coisas que aconteceu, não. Porque a história também é pra entrar meio que nesse contos de terror, que pra ver se alguém já teve alguma coisa parecida, se assemelha.
entende? Não é nada que, tanto assim, ai, vamos desvendar os sonhos de Bieco, de drag queen, que eu pensei, não tava nem no roteiro, mas eu já, sonhos de drag é complicado, é estranho, porque eu já tive sonho, já, assim, tenho vários amigos que fazem teatro, essas coisas todas, né, então, vários relatos de tipo, ai, será que eu vou conseguir fazer a apresentação, e é um que esqueceu o texto, medos em comum, né, vira e mexe, assim, o pessoal, né, não sofri muito na era da escola, assim, mas acho que eu tenho traumas da era da escola, sei lá, parece que ou eu deixei de viver coisas ou eu vivi, eu não sei como é que é, mas de vira e mexe, às vezes eu sonho que eu tô na escola, sabe? Quando eu tô indo pro trabalho, às vezes eu falo que eu tô indo pra escola, mas muito no aleatório isso. Não sei, vai que tem um eu na minha dimensão agora que tá começando a estudar e a gente tá entrando em convergência, divergência, insurgência. Mas voltando lá pros sonhos de drag, é que no meu caso, eu já sonhei várias vezes que, tipo, tinha uma festa muito importante pra ir, de fato, na vida real existia, né? Assim, sei lá, um mês daqui pra frente. Aí eu começava a sonhar com aquela festa, que o quê? Que às vezes eu não me depilava, eu no sonho tava sem a maquininha carregada, eu não tinha um gilete, ou esquecia alguma parte da maquiagem, ou até a peruca. Aí ligava, sei lá, ai mãe, traz aqui a peruca, que tá vindo pra festa também. Ela trazia a peruca errada. Aí não tinha uma meia calça. Eu já sonhei inúmeras vezes com isso. É muito doidinho mesmo. Aí, nos dias assim, quando eu tô me montando essas coisas, eu tenho até um certo pavor, de tanto que já gerou isso em sonho. Já chegou a acontecer isso num dia lúcido mesmo, físico, deu o quê? Ter esquecido todos os meus pincéis. E a maquiagem que eu fiz ali no improviso foi só com a esponjinha. Era só uma esponjinha e um sonho. Entreguei? Não, porque eu nunca entrego nada, né? Mas aí vamos voltar lá pros tipos de sonhos, né? Porque foi só um desabafo mesmo, uma coisa assim que passou aqui, não podia ter deixado de falar isso, né? Mas os tipos que eu fui pensando em sonhos meus e fui tentando dar uma definição, alguma coisa assim, mas claro que já existe essas definições de uma certa forma, né? Que eu também fui atrás pesquisar, não tava tão relaxada assim, pra ver como é que batia, assim, ai, como taxar esse sonho? Ele entra em qual caixinha aqui do sonho? E vou trazer esses nomes agora. Um dos primeiros tipos, eu acho que são os sonhos recorrentes. É aquele, igual eu já citei aqui às vezes, né? Tem uma festa, alguma coisa assim, alguma ansiedade, algum pensamento teu que tá te tomando ali nos seus dias físicos, né? Normais, atuais. De uma certa forma, aquilo ali reflete no sonho, né? E você acaba sonhando com aquilo ali repetidas e repetidas vezes. Eu tive agora recentemente com uma pessoa, né, que chegou até mim pra desvendar alguns sonhos dela. E de uma forma assim, ela vem sonhando uma semana seguida com praia e ondas, né? Às vezes a praia de uma forma diferente, mas sempre no local praia. Sempre predominante o local ali do sonho dela é de praia. Então isso meio que entra até nisso, nessa taxa, nessa taxação do governo federal, da remessa conforme dos sonhos recorrentes, que é mais ou menos isso. Às vezes está sonhando muito com aquilo ali, ou sonhando muito com uma pessoa, fazendo especificamente alguma coisa, sabe? Alguma coisa que se repita muito. Eu já tive vários sonhos assim. Não acho nem tão assim, oi, nossa, pro lado do terror. O que que você já teve pro lado do terror disso, de sonhos recorrentes? Às vezes eu não sei. Não, não tem, assim. Já tive muitos sonhos seguidas de noites de. é, vai ter isso daqui mais pra frente que eu vou falar, né? Mas uma coisa noturna assim de, meu Deus, um estresse, uma briga ó, espiritual, algo assim acontecendo muito recorrente. Não era nem o sonho em si, também era o sonho, mas era ações noturnas que viraram recorrentes que mais pra frente, se eu lembrar, eu vou falar. É porque se eu lembrar, eu já até jogo aqui, porque eu esqueço. Né? Não sei nem como vocês confiam em mim ainda. Mas o outro tipo de sonho são os sonhos lúcidos. Eu acho que esse é mais. Quando, não sei, tipo, ai, olha, quando você vê que você tá sonhando e você sabe que você tá sonhando, aí você começa a controlar o sonho porque você sabe que você tá sonhando. Isso é estranho, né? Às vezes você quer, sei lá, eu vou me acordar agora nesse momento desse sonho, ou tipo, não vou acordar porque eu sei que eu tô sonhando, é um sonho. Pode acontecer o que for, né? Que eu vou acordar a hora que eu quiser e eu vou controlar. Vamos viver nesse sonho assim. E até daqueles lúcidos que a gente acorda, vai no banheiro e
isso, não sei nem se conta como um segundo sonho, né? Como eu falei lá, a gente sonha de 4 a 6 vezes na noite. Quando a gente consegue voltar pro mesmo sonho, né? Aquele sonho ali ambiente, pode até também cair nesse sonho recorrente. Mas é um sonho lúcido, porque às vezes você fica forçando, forçando, forçando. E talvez, é muito raro acontecer, mas também de futuros, assim, tipo, você teve um sonho no passado, você queria sonhar tanto com aquilo ali de novo. E você acaba não sendo recorrente, porque recorrente são vários dias seguidos, né? Mas tendo aquele sonho outra vez, aquele sonho lúcido outra vez, naquela coisas que aconteceram, que às vezes nem findou um sonho. Como que é que a raiva, né? Às vezes você tá apertado pra ir no banheiro, ou cai do nada, caiu do terceiro andar, do 18º, e acorda do nada e você quer voltar para aquele sonho e você não consegue. E às vezes pode ser que você futuramente consiga, ou às vezes nunca voltar para aquele sonho. E isso causa uma raiva, né? Quando a gente não consegue voltar para aquele sonho, quando aquele sonho ali não tem uma finalização. Às vezes o sonho tá tão gostoso que a gente queria estar lá naquela dimensão de novo, né? Que é uma outra realidade, cara, uma realidade que existe. No episódio passado, eu falei muito disso de teletransporte, né? De da gente sair de uma certa forma. Não é nem teletransporte o nome que se dá, mas eu esqueci o nome que se dá. Normal, né? Normal. Ai, meu Deus. Uma projeção astral, isso. Projeção astral. Que eu acredito também que existe essa projeção nos sonhos. É quase que. Eu não sei quem já viu Divertidamente. Eu adoro dar Divertidamente como uma coisa lúdica, assim, pra pensar, porque é demais, né? Aquele filme. Que dentro da cabeça da gente é como se tivesse uma direção, uma coisa de filme, o que faz filmes, novela, essas coisas que são aqueles divertidamente ali que estão fazendo os nossos sonhos de uma certa forma. Entende onde eu tô querendo chegar? É como se dentro da nossa cabeça tivesse uma fábrica de filmes. Então a gente, quando sai do nosso corpo, a gente meio que vai pra essa fabriquinha e tá sendo o personagem ali principal do nosso próprio sonho, né? Agora uma coisa que fica. A gente sempre se vê numa primeira pessoa, né? Porque a gente olha sempre o nosso corpo, eu acho, né? Não tô tentando lembrar assim. Será que a gente já teve sonho? Ou eu? Tô tentando pensar, mas não sei. Numa terceira pessoa, se vendo de fora, se vendo como uma outra pessoa. Agora, de fato, isso daí é uma dúvida que surgiu aqui agora. Eu não separei nada, não, né? Mas. Tá, eu acho que basicamente os sonhos são tudo em primeira pessoa, né? Tá inserido ali. E esses sonhos lúcidos que resgatando, que eu fui me perdendo com o tempo, é muito bom que não chega nem no sensorial, que eu vou falar também um pouquinho mais pra frente. É tudo que eu tô falando um pouquinho mais pra frente. Uma hora sai. Mas o lúcido é você ter essa certeza que, tipo, ó, eu tô aqui, e isso é um sonho. Isso é muito foda. É muito foda você conseguir controlar os seus sonhos. Não é legal? Não é um sonho gostoso de ter? Porque, sei lá, às vezes você quer voar ou você quer fazer alguma coisa e você sabe como voar. Você corre, corre, corre e dá um impulso. Porque geralmente é assim nos sonhos, né? A gente corre, 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 dá um impulso e às vezes é um voo meio doido que não consegue, sabe, segurar, subir, não sei. Não é um sonho com asas. Voar é bom, né? Nos sonhos. Ai, olha. As lúcidos, né? E um que chega aqui, que vem mais pra esse lado do terror, dos contos de terror, que é uma coisa mais, não sei se também é de fácil acesso para todo mundo. Acredito que grande porcentagem seja um sonho precognitivo, né? Que, tipo, é um sonho profético. São coisas que você sonha que de fato vão acontecer. Porque é muito fácil a gente sonhar coisas que já aconteceram no passado de uma forma diferente, né? Mas coisas que ainda não aconteceram aqui nessa sua vida, nessa dimensão, e que vai vir a acontecer, né? Pra mim é até mais louco, porque eu adoro conversar dessas coisas assim, chapada, porque eu vou longe, eu fico. E se a gente tá sonhando aquilo que vai acontecer de fato aqui, nessa vida, né? Uma coisa futura, mas já aconteceu em alguma outra vida. Você foi lá e revisitou aquilo lá, entende? De uma certa forma, numa outra linha do tempo, aquilo ali já aconteceu. E também, será que o déjà vu é um sonho? Que do nada a minha mente vai fazendo as perguntas, eu vou jogando pra vocês. Porque é assim, não existe o roteiro que eu vai seguir. Mas será que o déjà vu é um tipo de sonho que a gente teve e não se lembra? E quando tá vivendo aquilo ali, a gente fica, ih, eu já vivi isso daqui. Mas na verdade era um sonho. Ou também pode ser uma coisa que você viveu em uma outra vida que você não sabia e você passa a viver nessa e você fica nesse déjà vu, como se já tivesse vivido. E eu tenho vários déjà vu. Adoro ter déjà vu também. É estranho, dá um negócio na gente, né? Mas voltando lá pros sonhos proféticos, né? Dessas coisas assim relacionadas nisso, sei lá. Sonhar com o futuro. No meu caso, assim, eu já sonhei muito com crianças que ainda não tinham chego na minha família.
né? Sei lá, algum parente que já tinha desencarnado, vindo trazer uma criança e eu olhava direitinho a criança sem a criança nem estar em formação. Não, poderia até estar grávida e a pessoa não sabia. Mas era a criança assim, de uns 2 anos pra frente, 1 ano pra frente, 2 anos pra frente, eu já via como aquela criancinha ia vir, né? De uma certa forma. Aí eu já sabia também se era menino, se era menina. Cai muito no isso que eu já venho falando nos episódios anteriores, né? Porque ali é uma forma, eu sabia como é que era. E de fato, olha, eu não lembro de ter errado em sonhos assim, não. Eu até me sinto um negócio que eu fico assim, eu não vou nem falar, eu vou anotar aqui e quando nascer, né, aí eu vejo, eu dou uma olhada e vejo se estava certo. Geralmente estava, né? Se vier o caso da pessoa que tá grávida ali vir me perguntar, ai, qual é o seu palpite, menino ou menina? Eu fico, vai na tua intuição, mano. Mentira, eu falo mesmo, né? Mas às vezes eu nem falo que sonhei, aquilo tudo. E como eu já falei também, às vezes é uma virada de ano, eu sei basicamente quais são os parentescos, assim, as proximidades de pessoas que vão ficar grávidas naquele ano ali. Aí eu fico assim, será que eu vim desse lado? Será que eu vim do outro? Aí fica nisso. Durante vou sonhando com isso, com o gênero do bebê, né? Com sexo, no caso ali, do neném. E com pessoas também, assim como sonho com a vida, né? Vindo também, já sonhei muitos com mortes, com pessoas que estavam perto a desencarnar. E tem vários sonhos também que se origina isso, né? Sei lá, sonhar com dente caindo, sonhar com rato. E sonhar até com pessoas que já se foram. Falam que o significado às vezes é isso. Eu gosto muito de pensar no contexto do sonho para poder passar o significado para qualquer pessoa, que eu acho que é muito individual, né? Pode até ter esse manual de tipo, ai, sonhei com uma lua, não sei o quê. Aí tá lá no Google o que que é. Sonhei com o sol, ai, sonhei com 3 dentes caindo, um rato comendo sobre cima do telhado, vindo uma fada do dente. Vai ter significado para tudo, né? Mas às vezes é tudo muito pessoal. Então, quando eu tento ver esses sonhos das pessoas, ajudar a desvendar, ou até os meus próprios, eu tento ver muito a nossa realidade, né, atual, para poder estar ali numa coisa mais com brincadinha, mais legalzinha, assim, para ser entendida. E às vezes é tudo muito supostamente também, né? Porque a gente não pode levar ao pé da letra, porque senão leva como se fosse uma consulta de uma entidade, ou sei lá, um tarô da vida. Tem gente que pega essas informações e fica vivendo essas informações e esquece de viver de fato, né? E fica, ai, sonhei com isso. Meu Deus, alguém vai morrer. Aí fica o tempo todo ligado a quem vai morrer. Mas aí já fez a ligação lá que eu tava falando. Olha, do nada, de graça, bem leve. Eu já tive sonhos com, tipo, não de fato envolvendo um dente caindo, um rato, algumas coisas que são ligadas a sonhos, assim, premonitórios de pessoas que vão falecer, desencarnar, partir, né? Mas às vezes até de fato da pessoa vindo, contar o que ela tem, né? Assim, às vezes uma doença. Eu acho que eu não falei isso nos episódios. Eu acho que não. Acho que eu não tenho certeza que não. Talvez sim, eu vou sair como doido, mas tudo bem, só reafirmo, né? Uma das coisas que eu tô preparando alguns contos só contos, né, para vir um episódio só de contos futuramente. E eu lembrei que um desses espíritos assim, que foi como se tivesse me dado um dom, uma benção, uma perturbação, eu não sei como é, que foi através desse espírito que eu lembro, me forçando, eu lembrei disso. Eu falei, será que foi através desse espírito? Como é que foi? Mas o que? Às vezes, quando uma pessoa tem quase que cai lá naquele. No começo dos episódios que eu vejo, às vezes, a pessoa na rua e olho como se ela estivesse no futuro, ou ela como se ela estivesse no passado. Pessoas que eu nem conheço, sabe? Tem um negócio dentro disso, né, envolvendo assim, essa vertente, que às vezes eu olho foto, olho uma pessoa, às vezes até famosa, tá? Vem uns insights assim doido, que não é que eu descubro, não sou médica, não tenho CRM, nada disso, tá? Vão se tratar. Tanto é que daí quando já aconteceu esse tipo de coisa. Eu, com o tempo, né, aprendendo, eu fui lá e chegava na pessoa com toda delicadeza e falava. Ah, eu nem falei o que que é, né, e já tô pulando. Mas, tipo, às vezes eu olho pra uma foto e eu vejo uma mancha escura no coração da pessoa, sei lá, no peito, né, nem no coração, né, assim, no peito, uma mancha escura no rosto. Recentemente eu tô vendo, de vez em quando, assim, uma mancha escura no meu rosto, entende? Eu vejo em mim também essas coisas. Então, aí eu já abro, aí vi uma coisa no peito, eu falo, amiga, por que você não dá uma tá fazendo o quê pra cuidar desse coração? Tá fazendo exercício? Ah, não sei o que, ah, não sei o que lá. Aí a pessoa vai e se trata, às vezes do nada, ih, menina, tinha um
negócio aqui no meu coração, que eu poderia morrer daqui a 3 horas, entende? Mas, de uma certa forma, é isso. Às vezes eu olho para as pessoas e vejo também essa falta. Eu não sei nem como explicar como é que era isso. Só aparece uma coisa, e como eu já distingui como isso aparece, de uma certa forma, assim, eu já sei mais ou menos, entende? Mas explicar é como se fosse uma mancha preta mesmo, assim. Eu não consigo ver aquela parte da pessoa, sabe? Fica uma coisa meio que embaçada aquilo ali. Mas também não é sempre não, tá? Às vezes, sei lá, alguém tá com um negócio numa perna, que eu tenho uma pessoa, assim, muito próxima, até hoje que eu vejo um negócio na perna dela. Isso já foi avisada, e ela não cuidou, e vira e mexe, às vezes acontece uma coisa com a perna dela, né? É complicado. E não é que eu sempre vou estar vendo essa mancha preta, fico com a pessoa legal, ok, passo ali as coisas, estamos aí vivendo, aí do nada, pá, a mancha. Eu fico, meu Deus, é mesmo, né? Aí do nada a mancha some, mas às vezes é só um lembrete, só um negócio. É porque eu não falei isso mesmo eu acho que eu não falei, né? Eu também tenho essa parte de ver certas manchas nas pessoas e é doida. Agora o povo vai ficar doido. Aí tem coisa que eu falo, eu me arrependo depois. Que aí vem, ai, manda uma foto. Gente, manda foto do peru, do cures, pra ver se tem bocha, lá no arroba BA. Mentira. Mas fica mandando, aí fica, ai, igual, ai, como é meu futuro? Aí agora eu vou mandar, vê se eu tô com alguma doença. Não é assim também, né? Não estamos aí pra tá, tchá, 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 várias consultas, não. É do nada, não tem como controlar. E eu já até me perdi nessa parte dos sonhos pré-cognitivos, né? Então, mais ou menos isso, eu já tive bastante disso voltando pra essa parte de doença, às vezes da pessoa vir me contar, ou alguém me contar que a pessoa tava doente, ou pessoas que estavam precisando de ajuda, sabe? Que tem muitas pessoas que guardam as coisas pra si, né? De fato, tentam resolver tudo sozinho. E nem tudo a gente consegue resolver sozinho, né? É muito difícil a gente resolver uma coisa sozinho. Aí, às vezes, acaba escapando em vícios, em outras coisas, ou até a finalização do CPF, né? É complicada. Mas eu digo isso muito porque eu passei por muito isso, né? E de fato, eu tento hoje me abrir mais, mas eu sempre passei pelas coisas muito sozinha, não dava nada pra ninguém. E hoje eu tento pregar isso o máximo possível, o contrário para as pessoas que vão pedir ajuda, sabe? Vão pedir socorro. 188 tá aí, gatas, diz que 188, né? Pra prevenção da saúde, de tudo, do mental. Então, por favor, se abram mais, falem mais. Às vezes a gente não sabe nem de onde tá vindo essas coisas, né? Pode ser coisa espiritual, pode ser coisa mental, pode ser tudo junto, né? Mas às vezes você se abrindo com alguém, né? Conversando, chegam. Às vezes não chega nem num ponto, mas só de você abrir, desabafar, né? As coisas se encaminham de melhorar, as coisas verbalizadas, assim, elas se encaminham. Porque até você botando pra fora, né? Você é um jeito de curar. Então. Por favor, até pra isso também, arroba Bieco, um B3S 2Ks e um O. Hoje eu vou divulgar bastante, que estão me falando que não divulga, e não sei o quê. Aí, depois desses sonhos proféticos, né, de uma certa forma. Ai, gente, é porque não tem mais o que de profético que se caia pro terror, não tem? Eu acho que o da morte é o mais terror que o povo vai achar, porque viver nisso sabendo que alguém vai morrer, né? E no começo era muito complicado de saber dessas coisas através de sonhos, né? Que ficava muito, assim, é muito caótico, é muita informação, e até você desvendar ali o que estava acontecendo, e quando acontece, aí você faz a ligação com o sonho e fala, nossa, eu sonhei com isso, sabe? Mas é desde tudo, achando dinheiro, perdendo coisas, quebrando coisas, e pessoas chegando na vida nova, e pessoas saindo da vida. Isso tudo já, de uma certa forma, os sonhos. O que o lado espiritual não conta, apesar que também eu creio que os sonhos é um das vertentes do lado espiritual. Mas o que o lado espiritual você não conta no físico, no viver do dia a dia, os sonhos vêm de uma forma. Então é muito difícil me esconder alguma coisa, porque. Mama, eu sou doida. Quando, né, da parte do sonho, da visão, das coisas assim, das vozinhas na cabeça também. As vozezinha, parece que eu falei vozinha. As vozezinha da cabeça. Isso conta também na minha intuição, que eu devia confiar muito mais na minha intuição. Às vezes eu falho nisso. Que minha intuição, meu amor, às vezes eu boto um cabelo novo, que eu fico, não, isso daí é cabelo ou é pelo que falam? É pelo, né? Pelo em ovo. E de fato, quando eu vou olhar, o ovo tá bem cabeludo, e é outro tipo de ovo, hein? Vamos para agora os falsos despertares, que eu nem sabia que isso era uma vertente
de dentro dos sonhos, né? Mas existe, eu já tive muito disso. É surreal, porque ele também cai dentro ali dos lúcidos, né? Que você sabe que você tá sonhando. Ah, eu tô sonhando, legal, agora eu vou acordar. Aí você acorda e tá tudo ainda assim, tipo, dentro do sonho. Você acha que você tá vivendo. É quase muito que Black Mirror isso. Você acorda e. Acordei agora. E vive, 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 vive. Aí quando tu vê, acontece, começa a acontecer umas coisas meio doidas. Sei lá, a Lady Gaga em cima do muro do poste cantando música da Beyoncé. Do nada, um sonho todo. Você fala, não acordei, mas agora eu vou acordar. E é isso, esses falsos despertares. É quando você acha que você acordou, mas você continua dormindo. Eu já tive um looping disso, quase que eu achei que ia ser eterno. Eu acordava. Isso também foi lá na casa de Ricardo. Amor, aconteceu muita coisa lá. Mas esses falsos, assim, despertares não acontecem com frequência. Mas não é porque também vou jogar toda. Ai, a casa de Ricardo era amaldiçoada. Não, é porque lá eu era muito pequena, eu fui pra lá muito pequena. Então, eu passei grandes partes da minha vida lá e minhas descobertas todas, todos os sentidos da vida, todas as áreas da vida, foi basicamente nessa casa. Então, né, tudo vai ser lá. Aí, e das outras casas que eu vim morando, essas coisas tudo, eu tive já esses falsos despertares, mas teve um que me prendeu muito, assim, não sei se foi o primeiro, mas foi lá nessa casa de Ricardo, que eu acordava na minha cama, via o quarto tudo legalzinho, bonitinho, ia viver, e acordava de novo. Isso foi uma base de umas 5, 6 vezes, achando que tava acordando, acordando, achei que eu nunca mais ia acordar. E quando eu acordei, comecei a me morder pra ver se de fato eu tava viva, eu senti dor, né? Deu um negócio assim, beliscão, sabe aquele negócio todo mundo, ai, me belisca aqui pra ver se eu tô sonhando. Acordei e vi que tava, e fiquei cheio de mancha roxa no braço, é como que eu escondi aquilo ali? Não tinha, como, não sei nem o que que eu fiz na época. Mas aí eu vi que tava. É um pouco desesperador pra quem, sei lá, não consegue associar muito o que tá acontecendo, porque às vezes você acha que tá presa numa realidade paralela. Eu adoro isso. Sabe filme, série que tem esses negócios que às vezes a pessoa tá vivendo ali o mesmo dia 10 vezes, 30, às vezes pra sempre da vida dela. Ela tá vivendo o mesmo dia várias, várias vezes e ela começa a viver de várias formas aquele mesmo dia. Eu queria que acontecesse isso comigo. Já aconteceu quase que de uma certa forma, né? Monotonia dos dias a dias. Então, é esses falsos despertares vocês já tiveram? Se vocês já tiveram algum desses, né? Eu já falei, @Bieco, vamos lá, que eu quero saber dos sonhos de vocês. Os relatos já são fantásticos. Já tô aqui escrevendo vários episódios futuros. E com sonho, então, vai ser tudo. Os sonhos vívidos, eles já são. Não é basicamente o sonho em si. É aquela ação que você acorda e você lembra do último sonho, basicamente, que você teve, assim, quase que todo por completo. Você fala assim, ai, sonhei isso, isso e isso. Às vezes anota, ou grava um áudio, ou faz as coisas. Geralmente, quando você se lembra, foi o último sonho que você teve ali naquela noite, né? Pode ser que você acorde várias vezes assim na noite, sei lá. Ah, como eu me urino toda, eu vou geralmente no banheiro, mas 2 vezes, 3. Eu tenho até que ver se isso não é um problema de saúde. Eu tento ficar olhando pra minha pré-checa, ver se tem alguma mancha preta, né? Pra ver se tem alguma coisa, né? Mas não acho que não tem nada de errado, não. Mas tem problemas de saúde também, né? É bom ficar acordadinha pra isso que ir também demais ao banheiro, né? Não é normal, né? Assim como também quando você quase não vai, também não é normal. E ir demais também é. Então, nada é bom, né? Ou é 8 ou 80. Meu Deus. Isso só me traumatizou um pouco, porque eu lembro que desde pequenininha basicamente sou assim. Então, teve uma época que eu reclamei com uma pessoa que. Poderia até julgar que eu reclamei com a pessoa errada, mas ela me deu uma lição de vida e eu carrego isso comigo. Que uma vez eu reclamei que eu tava fazendo muito xixi, que eu não queria isso, não sei o quê. Aí a pessoa virou e falou assim: tá vendo, Fulano? Fulano faz hemodiálise. Fulano não pode ir no banheiro. Você tá reclamando de quê? Se você pode, então não bebe água, aí não sei o quê. Mas meu problema também, meu amor. Se eu não beber água, se eu beber um copo de água de manhã, eu vou no banheiro o dia todo. Não dá. Pode ser um problema mesmo de saúde, né? Talvez eu dê um gatilho aqui, saia daqui direto pra um SUS, pra uma UPA. Que aí, até eu ficar na fila, demora um pouco, eu já morro mesmo. Mas esses sonhos vívidos é mais ou menos isso, tá? É o seu último sonho. Ah, como eu tava falando, eu acordo 3, 4 vezes durante a noite, e às vezes são sonhos diferentes, você pode lembrar de todos eles, né? Porque é sempre o último sonho. Aí se você sonhou com um sonho, aí cortou aquele sonho porque acordou, aí você vai lembrar dele. Às vezes também pode ser que o próximo sonho te faça esquecer o anterior. Você acorda, tá lembrando do sonho, aí volta a dormir, acaba esquecendo outro sonho e começa a lembrar do sonho atual. Tem muito disso, né? Às vezes o sonho é tão bom que a gente quer guardar pra sempre.
Eu pensava nisso quando eu era pequenininha, de tipo, ai, podia ter uma coisa que botasse o seu sonho virando ali dentro de um DVD, de um CD, de uma fita cassete, de não sei o que lá, e você botar e ver ele todo na televisão da forma. Eu acredito que isso no futuro vai acontecer. E se eu não me engano, isso aconteceu no episódio de As Visões da Raven. Ou, não, acho que não era nem com sonhos, era eles vendo a visão dela numa televisão. Eu tenho um flash de lembrança assim, né? De alguém botando coisa na cabeça dela e vendo numa televisão. Não devia ser sonho, devia ser Imagina também se fosse desse lado. Às vezes eu tô vendo uma coisa, sei lá, tudo que os meus olhos veem de uma certa forma ser captado por alguma coisa e eu provar aqui, gente, é isso aqui, não é edição. Ou será que é edição da vida? Será, tô dentro de um Black Mirror, uma máquina que, sei lá, tem uma lente no meu olho e faz eu ver essas coisas do nada. Pensei nisso agora, nunca tinha pensado nisso. Mas um negócio pra me dar um ataque de pânico. Ai, não dá. Não dá, vamos seguindo. Então, os sonhos vívidos é mais ou menos isso, não é um sonho específico, é aquela lembrança do último sonho que você teve. Isso se torna um sonho vívido. E agora a gente entra nos pesadelos, nas paralisias do sono, no terror noturno, né? Que eu acho que é o que vocês estavam esperando aí, basicamente. Tava ansiosos por essa parte. Que nunca, eu acho que não tem nem o que falar muito, né? Sobre isso, assim, explicar, porque é de comum acordo. Todo mundo que tem um pesadelo acorda desesperada. Essa coisa da paralisia do sono em si, eu vou até pegar muito nisso que eu soltei lá no outro episódio, eu não falei tanto pra falar nesse episódio, né? Quando eu tive minha primeira paralisia também foi lá na casa de Ricardo, e eu lembro perfeitamente de acordar e me ver presa no meu corpo e não conseguir gritar, não conseguir falar. E sim, meus amores, tinha um bicho enorme, uma sombra enorme, um ser enorme em cima de mim. E eu não sabia o que fazer, o que falar. Eu devia ser o quê? Ele antes dos 10 anos? Nossa, faz tempo. Tempo pra caralho. Mas foi por ali. E tive diversas paralisias do sono. Às vezes não aparecendo nada, eu vendo todo mundo se mexer e a vida acontecendo lá de fora. Mas eu tava de olho aberto, mas eu acho que as pessoas me olhavam e achavam que eu tava dormindo. Será que isso também pode ser um falso despertar? Pode cair também ali no falso despertar. Eu achar que tô acordado e tô preso naquele sonho ali vivendo. Mas não. Paralisia do sono é diferente, tu entende quando é paralisia do sono, tu dá aquela entendida. Diversas das vezes, assim, eu acho que, vamos jogar assim, uns 80%, tem envolvendo ali um espírito, uma coisa espiritual, uma guerra, né, uma coisa assim do lado espiritual ali, que aparece pra você, né, mas outras das vezes eu acho que não. E já teve vezes assim que eu só queria acordar e gritar e, por favor, me tira daqui e nada aconteceu. E depois eu adormecia e acordava normal, linda, bela, né, de peruca e calcinha. Mas quando teve esses de bichos aparecendo, quando esse apareceu pela primeira vez, foi desesperador, porque foi. Gente, minha vida toda eu nunca tive um quarto meu, né? Agora que assim. Que eu tô tendo. Joguei, que agora eu tenho um quarto meu. Então sempre dormi com outras pessoas e geralmente com meus pais, né, no mesmo quarto. Então, dessa vez, assim, nesse relato específico, eu lembro de acordar, tentar levantar e olhar pro lado, minha mãe, assim, do meu lado, né, na cama do lado, com meu pai, tipo, eu dormia numa cama de solteiro e eles numa cama de casal. E eles do meu lado. Eu era empata foda mesmo, né? Meu Deus. Parando pra dar uma pensada aqui. Aí olhando eles ali, eu querendo me mexer e aquele troço em cima de mim, eu querendo gritar, berrar. Aí quando eu acordei, né? Você tenta correr, você tenta se mexer, você não consegue. Parece que tá com uma anestesia no corpo todo. Tu perde o controle do seu corpo inteiro por inteiro, mas só fica na mente, que a mente ali ainda continua funcionando, né? A mente e os olhos, e assim, a cabeça que mexe pro lado e pro outro. Mas, ai, e é tudo basicamente a mesma coisa. São figuras, né, que aparecem, seres estranhos, talvez dessa outra dimensão, ou até dessa dimensão dos sonhos, não sabemos. Mas que tá ali pra atazanar e te dar um medo, um suspense, um coisa, né? E isso basicamente não é o pesadelo. O pesadelo em si é você sonhar com coisas que te causam medo, né? Situações que de fato vão te dar ali um desconforto, né?
né? Que mexem com a sua cabeça, sei lá, fins do mundo, coisas que não acontecem no geral, né? Tem vários tipos de pesadelo. Às vezes teu pesadelo é uma coisa que é diferente do outro, né? Porque pra você é normal, mas pro outro é um pesadelo. E aí assim segue. Mas é aquilo que você quer acordar. Às vezes pode ser até aquele pesadelo que é um pouco lúcido, que você sabe que é um sonho, mas você está preso ali dentro do pesadelo. Ou muitas das vezes também é só o pesadelo que você tá dentro daquele medo ali. Você não consegue nem pensar se aquilo ali é um sonho ou se aquilo ali é verdade. Você só tá vivendo aquilo ali e quer ir pra longe. Quem nunca. É muito comum em pesadelo a gente correr e não sair do lugar, né? Eu tive um desse assim, por esses dias aí, assim, de você tá correndo, e mete marcha, gata, mas a marcha não sai, cria buraco no chão, mas não sai do lugar. E o terror noturno até se encaixa nessa mistura assim um pouco disso tudo, né? Mas é muito disso, de você. Sonhos mais específicos ainda, né? Assim, sonhos, pesadelos, coisas mais tenebrosas ainda, mas que faz você acordar toda hora e você não consegue dormir, você não quer dormir. Isso aconteceu comigo, vai vir um relatinho aí. De eu não. Tinha tipos de sonhos que me fazia não querer dormir, não querer dormir, e só dormia quando pegava no sono mesmo assim, tá cansada de forçar de não querer dormir, aí eu acabava dormindo. Nem. Era quem é o pesadelo? A hora do espanto do pesadelo era o Fred Krueger no do desenho, no filme lá, do Coisa de Terror, né? Que ele vinha através dos sonhos. Mano, nem aquilo ali me botava medo, porque era filme, não sei o que, poderia até existir, ok. Mas as pessoas no filme tinham medo de dormir, né? Acho que nada assim relacionado. Ah, eu tenho medo de dormir. Foi tão grande como esse relato. Que eu já vou começar a contar alguns relatos de sonho, né? Porque acho que foi basicamente isso que eu coisei aqui de, tag de sonho. Quais são os tipos de sonho? Pode existir muitos mais outros, e existe muitos mais outros, né? Mas esses é o que eu trouxe assim, mais para ter alguns relatos, algumas coisas para contar, né? Mas se você tem alguma coisa diferente, já teve alguma experiência com sonho diferente, alguma coisa que vocês queiram contar, @Bieco, um B, 3S, 2Ks e um O no Instagram. Prometo, é a última vez que eu falo. Não vou mais divulgar, não. E agora eu vou entrar na parte dos sonhos que eu já tive e tentar ali. Ó, o que que era isso? Era um sonho como, né? E se encaixa onde pra gente ir. Não pra ver até, às vezes, não existe nem tag pro sonho, porque teve uns sonhos aqui, meus amores, que só, né? Tem realidades que a gente sonha, que a gente fica muito aconchegado naquela realidade. Às vezes não é nenhuma realidade que a gente vive de fato, né? Não são locais em comum que você está ali todos os dias, toda semana, sei lá, uma vez por mês, que você frequenta. Mas nos seus sonhos, aquele lugar ali é uma coisa muito frequente. Então entra meio que no lugar daquele recorrente. Eu tenho tido muitos sonhos assim, muitos sonhos. Até premonitórios, porque eu sinto que é uma coisa lá na frente. São locais que eu vou acessar lá na frente de uma certa forma e tá vindo com muita constância, muito, muito recorrente. Fico, tá, eu já sei que vai acontecer, não preciso sonhar mais com isso, mas eu acabo sonhando naquela vertente ali de novo, né? Mas vamos assim de controlar o sono, de quando você sabe ali que é um sonho lúcido, né? Esse meu relato, que é até o sonho que eu fiquei com medo, que era uma coisa muito recorrente, que fazia eu não querer dormir, eu não queria dormir de fato, dava um negócio. Eu era muito pequenininha, não sei nem como eu tratei isso. Acho que não foi na terapia, não, porque eu já fui fazer terapia velha, isso meio que já tava um certozinho assim tratadinho. Não sei se eu desenvolvi a ansiedade, eu conheci, chegou aqui no meu divertidamente, a ansiedade, e ele é meio que isso. Eu tinha muitos sonhos que eles eram. É muito estranho isso, mas hoje eu tô dando como isso, porque eram sonhos muito rápidos. Eram sonhos em 2x. Tudo acontecia muito rápido. Era um sonho longo, mas tudo acontecia ali na velocidade do flash. Sabe? Então as vozes também, as coisas dos sonhos, os barulhos, era tudo muito rápido. Era tipos de sonhos que davam um certo tipo de medo, de desconforto em mim. Eu ia falar na gente. Eu e minhas 20 personalidades que temos aqui. Eu tô de frente agora, ó. Bieco. Mas era esse sonho. E quando não era um sonho assim muito acelerado, era sonhos que era muito lento, quase que parando. E eu, basicamente, era a única que estava normal, em ambos os sonhos, né, do tipo de sonho. Quando tava tudo muito, muito acelerado, eu tava normal, e quando tava tudo muito lento, eu tava normal. Isso começou a me causar um certo estranhamento para dormir, porque eu não queria ter aqueles tipos de barulho,
Às vezes eu só caía no sono muito rápido e vinha um. Assim, e dava um medo e eu acordava. Sabe quando a gente vai pra praia? Isso é muito bom, porque todo mundo tem isso. A gente vai pra praia, toma uns caixotes da vida, né? As coisas. E quando você tá dormindo à noite, você tá. Teu corpo acha que você tá dentro da água lá, do negócio. Você dá um alavanco e acorda assim, achando que tomou um caixote, que a onda veio. É muito bom isso, né? Como não poderia passar esse episódio sem ter essa menção honrosa, porque isso é foda de ter. Eu adoro ter isso daí. Não sei também se é muito só criança que tem isso, não. Não lembro de velha ter esse coisa. Será que com o tempo a gente vai perdendo muita coisa? Mas nesses sonhos que eu tinha de rapidez era mais ou menos isso. Às vezes eu caía num sono, assim, quase que profundo, subitamente, assim, de primeira, e era isso tudo muito rápido. Eu acordava desesperadamente porque eu não queria sonhar com aquilo ali, daquela forma muito rápida ou muito lenta. Pra mim, o mais rápido era mais perturbador, sei lá, tá no meio da multidão, era gritos, correria, era coisas muito rápidas e faz tempo que eu não tenho coisa assim, eu não sei como eu lidaria tendo um tipo de sonho hoje em dia. Será que eu já estava prevendo o meu estado de ansiedade que eu iria ter no futuro? Provavelmente isso, né? Que até hoje também eu tenho. Às vezes, dentro de mim, eu tô andando na rua normal, sozinha, eu começo a ouvir como se eu estivesse dentro de multidão, de um local assim, que muita gente querendo falar comigo e muito alto. Pode ser que seja alguma realidade do futuro. Também não sei, lembrei aqui agora, quando eu falei de multidão, essas coisas. Porque às vezes eu escuto isso, do nada, rua vazia, um monte de gente falando, querendo chegar perto. Eu fico, que isso? Que vai saindo? Fala nada na minha cabeça, não. Não vai seguindo. Mas esse tipo de sonho foi o que veio me perturbando, né? Ele, não lembro quando foi o último, mas também não lembro quando foi o primeiro. Eu lembro que foi, de fato, existiu essa época de sonhos assim, e foi uma época muito grande. E assim como eu sonhei, né? Como eu via, no caso, assim, os espíritos que eu via, alguns que também já foram citados aqui nos episódios passados, eu também sonhava com eles. E até citei também sonho que eu tive com a Margarete, da casa da Margarete, né? Sonhei com outros espíritos que eu via na vida real, assim, até vozes que eu escutava na vida real. Em sonhos eu já tive isso. De uma certa forma também profética, para vir para falar coisas que iriam acontecer, né? Ou algum respaldo, alguma coisa assim. Já tive isso. E tive também. Nossa, isso não poderia. Que cai muito lá no 2x. Não poderia deixar, não poderia deixar. Uma vez eu dormindo, que toda a minha história, quem já acompanhou os episódios sabe como é que foi minha infância, né? Eu morava em Ricardo um tempo, passei a morar em Ricardo, mas eu era criado com a minha avó lá em Acari, ou seja, eu ficava nessa dualidade, né? Às vezes na minha avó, às vezes em Ricardo. E teve uma vez que eu dormi no sofá de Ricardo, tudo bem, pode ter acontecido o quê? Depois eu dou a explicação. Mas eu dormi no sofá de Ricardo, né? Lindo e belo. Eu sabia que eu estava no sofá de Ricardo, que eu estava em casa. E quando eu abri o olho no desespero do sonho em 2x, isso me marcou muito. Porque eu acordei e eu estava na minha avó, na casa dela, lá em Acari, na sala dela, e no sofá da casa dela. E abri o olho e eu lembro de. Não sei se ela vai lembrar disso, mas eu lembro perfeitamente de falar pra ela que eu estava em casa, que eu estava em casa. E ela falando que não, que eu tinha dormido no sofá. Tudo bem, aí voltando lá pra explicação. Eu poderia muito bem ter sido doida de ter deitado lá na casa dela e sonhar que estava no sofá de casa, né? E acordar no desespero achando que estava em casa, não tava. Ou ter dormido no sofá de casa e alguém ter me levado pra casa da minha avó. E eu acordei na casa da minha avó. Tudo isso pode ter acontecido. Isso tudo já pensei. Mas o que eu tenho por mim é isso: que eu dormi num lugar e acordei no outro. Porque de fato isso acontece e às vezes até no mesmo ambiente, tá? Era muito longe, eu pequenininha dormia em Ricardo e acordar lá em Acari, sozinha, sem nem ter percebido que eu andei aquilo tudo ali, né? Tudo bem, tudo bem, tá ótimo pensar nisso. No meu pensamento, eu me teletransportei de uma certa forma, mas pode cair naquelas coisas ali que eu disse, porque seria impossível dormir em casa de Ricardo, né? Pensando aqui no lúdico, no físico, no pensamento. Do tipo, meu filho dormiu aqui. Cadê ele? Ele não está aqui. Aí a avó liga: Ei, seu filho está aqui. Ele não estava aqui e acordou aqui. É impossível, mas. Outra coisa que eu queria que encaixe mais ou menos nisso é que eu vim tendo, né, lutas espirituais durante a noite, essas coisas todas, de sonambulismo, essas coisas todas envolvendo que eu nunca fui sonâmbulo, que eu me lembro. Já falei dormindo, tem muito disso também, né, da gente falar dormindo. Tem remédios específicos que se você tomar, que dá sono, você dorme, alguém vir conversar com você vai falar tudo que aquela pessoa lhe perguntar. É complicado isso também. Mas essa luta espiritual com essa parte do sonambulismo,
dessas coisas eu tive muito recente, que eu vi que eu tava fazendo coisas durante o sono que eu não faria, né? Assim, se eu tivesse acordado. E eu vi que alguma coisa estava possuindo ali meu corpo de alguma forma, me controlando. E tinha coisas também que acontecia. Eu falava, então é isso aí, eu tô fazendo isso. É que eu não posso deixar muito explícito do que é, tá? Mas vão pensando. Eu fazia isso, tá? Isso tá acontecendo aqui no meu quarto, né? Porque eu tava fazendo isso enquanto eu dormia e estava sonâmbulo. Ok, ficou. Mas aí, às vezes, eu dormia na casa de uma outra pessoa e acontecia as mesmas coisas lá no quarto sem eu estar. Aí minha mãe acordava, ó, aconteceu isso daqui de novo. Muito estranho, né? Porque eu já tava levando pra mim também que era eu, poderia ser eu. Mas como foi eu também muito longe, entende? Não dormindo nem perto de casa. Mas aí acontece do que eu queria falar também, que é tipo, tá dormindo dentro de casa, dormir de fato na cama, eu lembro disso. E acordo em outro lugar. Não tô nem criança pra minha mãe carregar no colo, mas aí acordo, tô no sofá sentada. Aí entra nessa parte do sonambulismo, dessa luta toda espiritual que eu tava tendo, tava pesado, tava carregado, tava estranho. Uma dessas vezes que eu acordei, eu tava em pé no quarto em si, né, que eu dormia. Que não era era o meu quarto que eu dormia lá, né, mas só tinha um quarto na casa e minha mãe não dormia no quarto comigo. Eu ficava no quarto, ela basicamente dormia na sala. Ou às vezes a gente dormia na sala, ou às vezes os dois dormiam no quarto. Não era um quarto de um, era o quarto dos dois, mas nem sempre dormia junto ali, sabe? Mas eu acordei ali no quarto em pé, pra minha cama ficava assim na lateral da parede, né? Eu acordei e eu fiquei olhando pra minha cama vazia, não foi nem projeção astral, porque eu não tava deitado na cama, e eu querendo dormir, mas eu sabia que tinha alguma coisa atrás de mim, que eu não poderia deitar, porque se eu fosse deitar eu ia virar de frente e eu ia ver aquela coisa. Então eu continuei em pé, isso é muito estranho, muito. Que eu sinto como agora, como eu tô gravando aqui o episódio, como se alguém estivesse atrás de mim, né? Eu não tenho medo, nunca fui de ter medo dessas coisas, mas me deu um certo desconforto de eu saber que tinha alguma coisa ali atrás de mim. E eu sabia que de alguma forma, tô me arrepiando toda, fudeu, não vou olhar pra trás. De alguma forma, tinha alguma coisa ali, alguma presença, alguma energia no quarto que tava eu fazendo ter aquelas coisas ali, né? Ter aqueles acordes noturnos e fazer aquelas coisas noturnamente, sem eu nem lembrar, sem eu nem pensar, sem ter nenhum controle sobre os meus atos. Aí eu comecei a ficar com medo de tipo, será que se eu fizer alguma merda catastrófica que não pode voltar atrás, eu não posso mais ter esse tipo de sonho, né? E é muito bom você orar, rezar dentro da tua crença antes de dormir, alguma coisa assim, entendeu? E é muito bom a gente se cuidar, né? Que ali eu vi, e quando a gente se mudou dessa casa aí em específico, eu tinha um quadro, na época que eu posei pro Talentos Brilhantes, essas coisas, né? O quadro tava cheio de bicho na foto toda, atrás da foto, cheio de bichinho. Era uma luta espiritual mesmo que tava acontecendo ali, eram coisas que tinham tacado pra cima de mim, ou coisas que estavam acontecendo que era pra acontecer e não tava acontecendo. Porque de uma certa forma as coisas também que me protegem são muito fortes, graças a Deus, né? E ver na mudança, ver aquele meu quadro daquela forma, eu falei, meu Deus, de fato era pra gente estar saindo dessa casa aqui louca, saindo doida, correndo varada e sem olhar pra trás. E agora na casa que a gente está agora, eu estou tendo noites de sonos maravilhosas, apesar de ter voltado aí umas certas coisas assim, de desconforto no negócio, mas eu acho que a camada da Terra tá pesada e tá aí tendo isso pra todo mundo. Que teve mais semana pra cá, tá todo mundo querendo que eu desvende sonho, que tá tendo sonho todo doido, e eu também tendo sonho doido, não consigo nem desvendar o meu quanto mais dos outros. Mas a gente tenta. Agora cortando só um pouquinho esse lado, né, do terror tão em si específico, eu vou voltar assim, numa coisa mais sensual, uma coisa mais gostosa, que também tem os prazeres dos sonhos, né? Às vezes tem coisas que consomem tanto a gente na vida física que a gente sonha com aquilo ali e fica extasiado, né? Fica querendo voltar para aquele sonho ali de tipo, ai, eu quero viver naquilo ali. Não é nem mais um tipo de sonho. Mas é quando você meio que controla aquele sonho, claro, né? Mas são os sonhos sensoriais. Eu vou jogar só um relato, que era uma coisa que nem eu entendia o porquê acontecia aquilo. Mas esses sonhos sensoriais é uma coisa que você sente de fato. Não sei nem se o cheiro, mas mais o toque. Você sente muito o toque. E é um pouco assustador. Então acho que eu nem saí da parte do assustador, não. Porque como é que você vai sentir isso num sonho, sabe? Será que tem algum espírito ali contigo fazendo aquilo ali naquela cama? Pra você sentir aquelas coisas? Que eu volto até mais
nessa coisa assim de um peito, de uma bunda, né? De um sexo, de um troço assim. Teve uma época que eu tava assistindo Sabrina. Eu assisti, não sei nem quantas temporadas tem de Sabrina da Netflix, a nova. Né? E a nova, assim, o remake e o atual, que até então, que eu tô gravando esse episódio aqui, né? Que vai que pro futuro surja várias outras Sabrina, não sei. Mas eu tive um troço, que eu não sei o que que foi, que eu fiquei muito fixada no primo da Sabrina, sabe o que faz a Sabrina lá? Infelizmente, aqui agora ele já é desencarnado, né? E eu não tive mais nenhum sonho com ele, não. Mas era no tempo que eu tava vendo a série, e eu não tinha nem tanta assim, coisa assim que me chamava no personagem. Acho que nenhum personagem que tava em Sabrina, né? A gente pode até achar bonito, mas nada que eu fiquei numa fixação assim, doida. Mas aí eu comecei a sonhar, a ter sonhos eróticos com ele muito foda. E eu ficava doida porque me satisfazia muito. Eu acordava como se aquilo ali tivesse acontecido de verdade. E era ele, tá? Eu não sei o nome dele, esqueci, não lembro. Mas futuramente, quando eu deixei de ver Sabrina, ele ressurgiu nos meus sonhos até pouco antes dele falecer, é mole. E do nada, quando eu vi que ele faleceu, eu fiquei um pouco arrasada porque a gente fez sexo, sabe? Ai, que ódio. Ai, que raiva. Mas eu lembro de contar pra alguns amigos assim que foi perturbador, porque não é uma pessoa que, assim, almejava, sei lá, vai que. Eu já tive vários sonhos assim, e tu sente a coisa entrando, a coisa saindo, o beijo acontecendo, e você também lá entrando e saindo, e é estranho. E com pessoas também que eu conheço, assim, né? Não quero entregar muitos nomes, já aconteceram várias vezes. Aí eu penso, será que essas pessoas também têm esse sonho, tipo assim, comigo, e eu tô lá, de uma certa forma, satisfazendo elas? Ou será que a gente tá tendo esse sonho junto? Não da mesma forma, mas o mesmo sonho na mesma noite, não o mesmo sonho. Mas eu tô fudendo com a pessoa, e a pessoa tá sonhando que tá fudendo comigo e a gente tá fudendo no outro plano. Eu fiz aqui uma projeção astral. Ai meu Deus, não dá. Vai pensando, vai indo, é melhor se controlar. Mas esses sonhos sensoriais é estranho, né? Que aí também entra na parte que já deixa até a deixa do que eu vou trazer do sensorial. Porque se a gente sente esse sonho, né? Esses prazeres no sonho em si, é uma grossura entrando na boca, tu fala, abre tanta boca, tu fala, meu Deus, isso cabe aqui. Entende? Não, não dá, não tem como. Não dá, não vou conseguir seguir fazer isso sério, mas não. É, gata, porque é foda. Eu tento, lembro assim, tem inúmeros sonhos que eu tive assim, dá até aquela poluição noturna. Não dá, não tem, é uma coisa que você não dá pra controlar. E às vezes até você quer esse sonho lúdico, continua a falar, você quer sonhar com fulano assim, assim, assado, e vai lá, vamos fazer acontecer. Né? Acho que hoje eu vou fazer isso. Vou pedir pra sonhar com fulano aí especial. Mentira, não vou não, nem quero. Mas dessa parte sensorial, né, assim, de sentir, de estar dentro do sonho, de gostar muito do sensorial dentro do sonho. Eu gosto muito de sonhar com filmes assim, de apocalipse. Apocalipse zumbi, o mundo acabando, alguma coisa que eu tenho que desdobrar, sair da minha casa, sair salvando a minha família toda, sei lá, numa van, empurrando todo mundo dentro da van e tentando sair do fim do mundo. Já tive muitos sonhos de final do mundo, muito, muito. E eu adoro, porque eu sei que é uma coisa que não. Pode até acontecer, tá, de fato. Mas eu sei que aquilo ali é muito fruto de filmes, de coisas que eu vejo da minha imaginação e é tudo tão perfeito. Eu amo esse tipo de sonho. É igual aquele de voar, né? Onde você tem coisas que você não tem na vida real, mas você tá ali, né? Eu adoro, eu quero ter mais sonhos assim. Tem um tempinho que eu não tenho sonhos meio que assim, de final de mundo, geração Z, alguma coisa assim. É, Guerra Mundial Z, né? Nem geração Z. Ai, olha, sinceramente. Porque também tem sonhos que a gente tem de que tem alguma coisa, sei lá, vamos dizer, ai. E tem uma coisa nossa, muito real, muito real. Sabe sonhos que a gente ganha alguma coisa, sei lá, tá com a carreira recheada de dinheiro, aí você acorda até triste, que você vê que tu não tem aquela carteira de dinheiro recheada. Isso em vários aspectos da vida. Até quando você sonha que tá namorando alguém, você acorda pra sua realidade, você não tá namorando ninguém, não, é mentira. Ou quando você passou no emprego, tá trabalhando numa coisa, e você acorda, não tá no emprego, não. Ou quando você tem uma roupa, ou um celular, e você acorda, não tem essa roupa, não tem esse celular, entende? Do caminho que eu tô indo. Mas uma vez eu já sonhei com uma coisa muito específica. Eu nem pedi permissão para ser. Não sei se eu posso falar, porque eu não sei como isso funcionou. De uma certa forma, eu não sei como é que é. É uma das coisas que também. Tem muita coisa na minha vida que já aconteceu que eu não entendi. Prefiro deixar ir pro mundo, deixar no tempo e seguir a vida, fazer a doida. Mas um desses sonhos, eu sonhei com alguma coisa que eu não tinha. E no sonho eu sabia que eu não tinha, eu ficava feliz que eu conseguia aquilo. E quando eu acordei, eu tinha aquilo ali na minha mão. De certa forma, assim, real, de fato. Não é nem que aquela coisa se encaminhou de chegar até mim. Quando eu acordei, ela estava ali. E eu lembro muito bem de não me lembrar de comprar aquilo ali, de ter aquilo ali. Sabe? Eu.
E agora? Como que eu vou falar que eu tenho isso? E como é que é? Não sei o quê. E como é que de fato chegou isso aqui, sabe? Aí, se fosse naquela época que eu tava tendo as paralisias, coisa do sono, eu ia achar que eu fui na rua e peguei de alguém e voltei pra casa. Isso não duvido, não. Que eu já tive até amigos que, se você não trancar a mão a porta, eles saem de casa. E isso, de fato, ali é uma condição que eles têm durante o sono, porque quase todo dia tem isso, né? De falar, de se mover, de sair. E não é bom nem você acordar, né? Não sei nem se isso existe mesmo, se é um mito, de se você acordar a pessoa morre. Mas, não sei, parece que eu mesmo me acordo. Não tenho certeza. Mas isso acontece. Voar. Ai, olha, voar. Sonhar que tá na água, nadando, ou dentro de uma água. Às vezes pode até ser desesperador. Após, né, o acontecimento lá com o submarino, tomei um certo receio de mar, de água, mas eu acho que dá pra encarar. E eu acho que voar é a coisa mais linda que tem, né? De você sonhar e você se fazer ali, sonhar que é um super-herói, sonhar que você precisa salvar algumas coisas e que você vai de um lugar pro outro. Uma vez eu tive um sonho assim, que eu tava. Olha só que sonho doido. Eu tava mais ou menos num lugar que acontecia alguma coisa com uma entrega do Mercado Livre, e a culpa não era minha, eu não vou lembrar muito, porque tenho flashes desses sonhos. E do nada a Selena Gomez chegava e falava que tinha alguém querendo falar comigo na escadaria. Só que essa escadaria era muito longe, muito grande. Eu não sabia como chegar, falava que eu ia voando, que eu tinha até que escapar do que estavam querendo me incriminar da coisa do Mercado Livre. Aí ela me dava uma bolsinha, um negócio, aí deixava a Selena Gomez lá. Era a Selena Gomez. Era uma Selena Gomez abrasileirada, sabe? Aí eu subi, era meio que uma favela, umas coisas atrás da escada, como se fosse mais favela, uns negócios. Mas não era nem a escada. Eu via a escada, mas não era. Pra tu ver como é que os sonhos eram doidos, né? Aí eu subia, voava até o tão lá em cima dessas casas. Era tudo casa muito precariazinha. Aí eu ficava em cima do telhado olhando lá pra baixo as coisas acontecendo, sabendo que tava todo mundo atrás de mim. Aí quando eu olhava assim no horizonte, era uma ilha, uma coisa assim, bem doida. Aí eu saía voando pra aquilo ali. Aí mergulhava e voava. Aí do nada eu olhava assim, via que tava chegando a escadaria, mas só que era a parte de trás da escadaria. Sendo que a escadaria já tava lá atrás, quando eu tava lá atrás. Mas eu sei que no topo dessa escadaria, isso foi lá no primeiro filho da Rihanna, quando ela não tinha nem dito que ela tava grávida, aquelas coisas todas. Aí eu sonhei que eu chegava lá e eu via que era o menininho no braço dela, e ela falando português, né? Porque as pessoas falam português no sonho. Ai, que ódio, era uma coisa verde. Eu não sei por que eu tenho pra mim. Uma vez também sonhei com eu tava escutando o novo álbum dela. Daí também eu acho que tava ficando nos sonhos. Que já tem muito tempo isso. Porra, já vai fazer quase 10 anos que Rihanna não lança um álbum novo. Mas a capa em si era uma coisa meio de tons esverdeado, tons terrosos. Não sei explicar muito bem, mas eu sei que eu peguei a capa do CD dela na minha mão. E se isso sair um dia e eu ver quem é a capa, eu vou ficar doida. E nesse sonho eu tava na casa, no apartamento de uma prima minha. Que eu falava com ela, ai, vamos escutar uma música, não sei o quê. Uma prima minha que eu gosto muito. Então, e é uma coisa que ela nem mora em apartamento, nem mora sozinha. Tipo, nem tem idade basicamente pra isso. Mas era um apartamento dela, talvez pode ser que seja no futuro também. E isso eu também espero. Que, tipo, quando acontecer, eu vou ficar assim notando e falar, será que foi nesse apartamento aqui que eu vi? Aí eu vou ter que procurar o CD da Rihanna que eu vou ter que escutar, né? Mas são coisas assim que eu vou guardando, eu sou doida. Já perdi muitas anotações assim de sonhos, fico até triste com isso. Mas tem muitos sonhos que eu lembro ainda, né? Tá guardado aqui dentro de mim, muito vívido, assim, igual eu falei lá, às vezes pode lembrar do último sonho. Mas eu lembro muito de flashes que vai trazendo sonho, de uma certa forma, né? E esse da Rihanna, quando vier o CD, quando vier o negócio, eu vou falar, ai, não, é isso que eu quero, eu vou escutar tudo. Eu lembro que a gente caía numa mal vibe, escutando o CD e ela também. E, tipo, é como se eu tivesse escutado a primeira vez com ela, sabe? Eu já tive um relacionamento disso de, tipo, escutar a primeira vez uma música da Rihanna através de um primo meu. E foi do nada. Eu nem sabia como, tipo, que tinha lançado, que tinha acontecido no mundo. Ele chegou e falei, música nova da Rihanna? Aí eu fui lá. Acho que era até Work. Era do One High, era do One High. Foi Work, o primeiro single dela? Eu acho que foi Work. Eu não sei se eu tinha acabado de escutar, ele chegou e... Tem coisas que marcam, né? Isso é da coisa física mesmo, do real, né? Mais do sonho. Mas vamos voltar pro sonho, que agora de fato são os dois relatos, que são bem rapidinhos, que são sonhos que eu vivi, que eu também não lembro muito dos sonhos em si, mas a curiosidade de como eu acordei através do pós, né? Esses sonhos. Eu sei que foi muito lá atrás mesmo, e me marcou muito porque a forma que eu acordei, né? Como eu já falei.
Que foi o quê? Eu sonhei que eu tava na casa de uma prima minha que eu ia muito quando eu era criança. Eu brincava muito na casa dela, frequentava muito. Então, acredito muito assim, quando a gente frequenta certos lugares, né? Os nossos sonhos se ambientarem nesses locais são até que normais. Então, meio que aconteceu isso. E a casa dela, até hoje, já teve muitas obras, né? Ela nem mora mais nessa casa. Eu acho que a mãe dela também já vendeu, né? Nem tá mais lá. Mas eu lembro muito da planta da casa como era antigamente. Eu já fiz festa lá na casa dela, tipo assim, pequenininha, sabe? Aquelas coisas todas. Então convivia muito. E esse sonho foi passado na casa dela. Não lembro muito do sonho em si, mas o fato do sonho que eu não esqueci é que o que eu chegava na casa dela. Olha só, eu era pequenininha, pequenininha, pequenininha. E na casa dela a gente brincava muito de Barbie, muito dessas coisas. E a fileira, assim, no portão, eu fazendo aqui a mímica como se vocês estivessem vendo, mas tudo bem. Pra casa dela tinha uma parte pra descer, né? Não era na linha tênue, assim, da rua. Você descia e ali também você poderia subir, que ia pro terraço da casa dela. Ou seja, pra ir pra casa dela, de fato, você tinha que descer um pouquinho, né? A mesma escada subindo, você ia pro terraço. Aí eu descia, assim, do lado tinha umas fileiras de Barbie. E era um monte de Barbie que a gente não tinha porque não existia. Não era Barbies que ela tinha que a gente brincava de fato. E na minha lembrança, eu posso até estar fabricando isso, porque tem isso também, a gente fabrica ideias, né? Mas na minha lembrança, eram as Barbies do High School Musical, uma coisa que nem existia ainda na época. Mas o foco nem é esse, que me deixa coisada assim. É o que? Eu entrava na casa dela, quem vinha correndo atrás de mim? Acontecia o sonho, que eu não lembro muito bem, mas a parte que me impactou foi a parte que o Chuck vinha correndo pra cima de mim com uma faca e eu saía correndo doida. E aquele correr que a gente não sai do lugar. E eu era criança, o Chuck mais ou menos do meu tamanho, né? Correndo, correndo, correndo. E quando eu caía no chão, antes de subir na escada dela, né? Assim, sair da casa dela, se eu não me engano, eu ia também pra parte de trás da casa dela, tentando correr doida do Chuck, tentando sair doida mesmo. Eu caía no chão, ele vinha com tudo com a faca e enfiava do meu joelho pra baixo, da perna esquerda. Eu lembro até hoje, da perna esquerda. Ele enfiava a faca assim, chá. Aí eu acordei. Isso eu morava lá em Acari, ainda era pequenininha. Eu nem ficava assim na casa da minha avó, eu ainda morava em Acari. Não tinha me mudado ainda pra Ricardo. Ou seja, isso foi antes dos 6 anos, eu lembro perfeitamente, né? E eu acordei com uma dor enorme na minha perna assim esquerda. Tudo bem que pode ser o quê? Hoje assim pensando, né? Porque já tive alguns sonhos dessa forma assim de acordar com dores. O próximo também vou falar, mas fica no premonitório e nesse acordar com dor. Mas pode ser que eu tenha dormido em cima do meu pé, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. E o sonho, o impacto do sonho, né, em cima daquela perna ali, às vezes eu tava sentindo tanta dor já naquela perna, no físico, que passou pro sonho. Aí eu achei que eu acordei com a facada do Chuck. Mas eu tenho certeza que eu acordei com a facada do Chuck. E quando eu olhei pro lado, vi só uma sombrinha indo pra debaixo da minha cama e não tinha ninguém. Meus amores, ninguém, 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 ninguém. E fiquei assim, não lembro de ter. Não sei se eu contei esse sonho pra minha mãe. Eu devo ter contado pra alguém. Já contei esse sonho pra algumas pessoas. Até pra ver se as pessoas já tiveram sonhos assim, que elas acordaram como se o. Quase que foi aquele falso despertar. Parece que você tomou a facada no sonho, aí você desperta, ainda tá com a dor, mas ainda é sonho. Mas não era, não, era real. Eu fiquei com dor naquele dia ali, quase que o dia inteiro. Não sei nem como que a dor passou, uma hora passou, mas eu ficava olhando direto pra minha perna pra ver se eu tinha tomado a facada, se tinha acontecido alguma coisa. Aí depois, futuramente, eu ficava assim: será que o Chuck veio me avisar que aconteceu alguma coisa com a minha perna esquerda? Nunca aconteceu. Já aconteceram coisas com o meu lado esquerdo do corpo, mas isso não, né? Ah, quando eu tive o negócio aqui nas costas, o, a, a coisa que, né, que dava dor assim, a paralisia foi completamente na perna, mas também foi milhões de anos depois, né? Pensando aqui agora. Mas o outro sonho que eu tive caiu nessa coisa de premonitório, né? Isso já foi ali na casa da Taquara. Já foi, assim, um pouco mais recente, né? Nem tanto, mas um pouco mais recente. Antes da pandemia, mas é recente, né? Nessa época tinha um primo meu que tava morando lá em casa, um curto período de tempo ficou morando lá em casa, né? Então a gente tava convivendo muito, e tava ficando lá em casa, e ele tinha que fazer as coisas dele, né? Às vezes saía, mas diretamente voltava lá pra casa pra ficar lá com a gente, né? Tava ficando lá. Aí ele tinha os afazeres dele de ir pra rua, né? Aquilo tudo, e nesse sonho o sonho foi tudo muito estranho, foi todo um sonho muito, muito estranho. É como se eu estivesse na Avenida Brasil, pra quem conhece aqui no Rio de Janeiro, né? Ali na altura da casa onde os meus parentes moram, né? Que ele também morava por lá, numa época da vida dele. E ali geralmente passa carro, né? Mas ali no meu sonho era um parque
de parques de diversões enorme, eu queria meio que acessar alguns brinquedos, aí tava molhado, eu não podia acessar porque poderia dar choque. Eram flashes que eu lembro. E dentro das ruas lá pra subir, que eu não tinha acesso ao parque, não sei o quê, né? Eu via um bar, né? Um bar que existe lá eu acho que nem existe naquela subida ali, aquele bar. Mas nessa realidade aqui não. Mas tinha um monte de crianças, tipo, que sem braço, sem cabeça, toda decapitada sem cabeça, mas tudo bem. Todas ruinzinhas mesmo, e andando, e me olhando, como se pedindo pra eu entrar naquele bar ali, meio que pra ajudar, eu não sei, eu ficava com medo, né, ou com receio, que as crianças não era criança, que show da Xuxa é esse ali dentro, que eu não, só se for o Xuxa zumbi, pras crianças baixinhas. Eu sei que eu passava direto, mas aquela imagem ali tem vívida na minha cabeça até hoje, as crianças dentro do bar, um bar direitinho, e com muita criança, muitos corpos no chão, né? Muita coisa. E eu sei que eu queria ir embora dali, né? Dali de Acari, porque foi basicamente ambientada num Acari diferente, né? O sonho. E quando eu chegava num ponto, que também não era nem ali, era um ponto que na vida real meu primo pegava muito ônibus ou carro, né? Chamava Uber, parava naquele ponto ali que era de fácil acesso, de uma certa forma, né? E eu nem sabia. Então, meio que foi premonitória. Os sonhos são doidos, né? É isso que acontece. Pra pegar o ponto, não era nem o ponto que geralmente eu pegava na vida real, eu tava nesse ponto do nada, mas eu saberia também como sair dali através desse ponto. E nesse ponto em si, começou a ter como se fosse uma rebelião. Eu via de longe aquelas crianças quase que chegando. Rebelião, assim, uma invasão também de polícia, alguma coisa assim. E muito tiroteio no fundo, e eu querendo só que o ônibus, alguma coisa chegasse pra poder sair dali. Aí começava a vir polícias revistando o pessoal que tava no ponto, um monte de coisa pesada acontecendo no ponto, eu só querendo sair daquele ambiente, querendo de fato não tá ali. Quando eu virei pro lado, eu tomei uns 3 tiros no peito. 3, 4, não sei. Sei que eu caí e quando eu olhei tinha pessoas desconhecidas, né? Tipo minha mãe, alguém assim nos arredores. Eu acordei desesperada, mas com uma dor no peito enorme, enorme, que eu achei que eu tava morrendo, né? E eu também naquilo, será que foi um falso despertar? Não sei, tomei o tiro, eu fiquei olhando isso lá na taquara, acordei. E quando eu acordei, aquela sensação triste, né? Aquela dor e uma sensação triste, como se fosse perder alguém, alguma coisa assim. E na hora que eu vi, minha mãe já tava em casa, era eu acho que final de semana, seria tipo num sábado, sabe? Não sei se foi um sonho da noite pro dia, ou se foi aqueles sonhos de tarde. Acho que foi da noite pro dia, eu acordei de manhã assim, doida. E meu primo tava meio que tomando banho pra sair. Tava ali nas arrumações dele que ele ia sair naquele dia, mas ele também tava meio cabisbaixo, não tava querendo sair, mas ia. E quando eu acordei, comecei a falar do sonho, começou a vir as intuições, as coisas de tipo, fala pra ele não sair, fala pra ele não ir, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que nesse mesmo dia, que provavelmente ele estaria nesse ponto, né, nesse local ali nos arredores, aconteceu um tiroteio, algumas coisas, pessoas saíram feridas, de fato aconteceu aquilo ali, e quando aconteceu aquilo ali de noite, tipo, a dor começou, né, eu acordei, ai, dor no coração, não sei o que, contei, né, dor no coração doida, né, que a gente não sente dor no coração tu morre na hora, dor no peito, não sei o que, contei isso aí pra eles, aí a gente chegou no comum acordo que meu primo não ia sair de casa naquele dia, a gente começou a viver o nosso dia ali normalzinho, fazendo nossas coisas, e a dor passou. E quando foi basicamente a hora que tava acontecendo as coisas lá, meu peito começou a doer de novo. E a gente foi saber disso, tipo, no dia seguinte ou depois, e foi ligar o sonho, sabendo qual seria a rota dele naquele dia, provavelmente era pra ele estar ali, né? E se não fosse ali, alguma coisa de ruim ia acontecer com ele naquele dia, ou perto daquele dia. E já tive vários sonhos premonitórios com ele também. Agora ele nem assim, quase dando a planta. Não esquece, não vou dar planta de nada não. Tá? Acabou. Esse episódio. E lembrando também que tem aquela superstição, né? Às vezes, se você acordar, acordei, esqueci, não lembro que eu sonhei, não sei o quê. Aí os mais velhos sempre vêm, né? Ah, é porque você acordou, passou a mão na cabeça, você acordou e lavou a cabeça. E se esquece o sonho, né? Não vira aquele sonho que a gente tem uma coisa vívida, né? Que a gente acorda e já lembra. Às vezes você acorda, lembra, passa a mão na cabeça e acabou, e esqueceu. Então tentem não passar a mão na cabeça.